Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gabriele, professora de Biologia, e nós vamos retomar nossas videoaulas, né, através do YouTube. E agora, nesse início de quarto bimestre, ao longo do quarto bimestre como um todo, nós iremos estudar sobre ecologia. Essa é a nossa primeira aula, então iremos ver uma introdução ao que é essa parte da biologia. Bem, gente, mas o que é ecologia então? Na biologia, né, que é a nossa disciplina, bem como nas demais, é importante a gente entender de onde vem cada palavrinha, tá? Para a gente entender o que ela significa. No caso, ecologia, ela foi um termo, né, criado por esse cara aqui. Ele foi um zoólogo alemão, né? Zoólogo é quem estuda animais. O nome dele era Ernest Haeckel e em 1866 ele criou esse termo, né? A partir de duas palavrinhas gregas, a palavra oikos, que significa casa, e a palavra logos, que significa estudo. Então, oikos vira eco, né? E logos vira logia. Então, a ecologia seria o estudo da casa. Mas como assim da casa, tá, gente? Essa casa que Ernest Haeckel estava se referindo é o nosso planeta Terra como um todo, tá? Já que ele habita as espécies de seres vivos, no caso dele estudava os animais, né? Mas no caso se refere a todos os seres vivos, né? E nesse caso ele falou assim, que a ecologia seria o estudo científico da relação entre os seres vivos. E essa disciplina foi crescendo, o termo passou a ser usado na biologia, né? E hoje a gente entende a ecologia como um estudo da relação dos seres vivos entre si, né? Ser vivo com ser vivo diferente e igual, e também dos seres vivos com o meio em que eles vivem. E o que a ecologia estuda então, tá, gente? Ficou claro, né, que estuda o meio ambiente e os seres vivos, né? E lá no início do ano, na nossa segunda aula, segunda videoaula, eu mostrei esse mesmo desenho para vocês, que são os níveis de organização dentro da biologia. Então, a biologia vai estudar aqui desde o átomo se juntando, formando moléculas, organelas, as células, tá? A gente viu isso aqui, por exemplo, somente a parte de molécula até célula, no primeiro e segundo bimestres, tá? E daí vai formar tecidos, vai formar órgãos, sistemas, isso aqui nos seres multicelulares, não é em todos, tá? E aí os sistemas vão formar um organismo. E a partir daqui, então, é que onde vai entrar a ecologia. Lembrando que isso aqui a gente já estudou no início, a bioquímica. Aqui foi a citologia, né? E vamos pular para cá em diante, que é do organismo para os próximos níveis. Isso aqui tudo a gente vai estudar dentro da disciplina chamada de ecologia, né? Dentro dessa parte da biologia. Então, gente, nós vamos começar pelo organismo, né? Como eu acabei de falar. E como vocês viram no slide anterior, estava representado pelo lobo-guará, é uma espécie de lobo aqui que tem no Brasil. Né? A gente não tem aqui no Nordeste, mas ela é comum lá no Cerrado. Mas o que é organismo, né? Que é o que é importante vocês aprenderem de fato aqui. Um organismo é um indivíduo de uma determinada espécie, tá? Não importa que espécie que é, pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer espécie de ser vivo. Se for só um, vai ser um organismo, tá? Não importa, por exemplo, se é uma planta grande, se é uma plantinha pequena que a gente mal vê, tá? Aqui eu botei também um exemplo de um organismo unicelular, que é um paramécio. Isso aqui tem, às vezes tem quando a gente olha a amostra de água doce, né? Então, eu já vi bastante quando eu trabalhava com isso. Então, não importa se é unicelular, como esse caso aqui, que é formado por uma célula só, se é multicelular, não importa que espécie. Se for só um, a gente chama de organismo, tá? Eu fiz aqui uma observação também, se vocês forem ver outras aulas no YouTube, também podem encontrar com o nome de indivíduo, tá? Mesma coisa, se aqui fosse indivíduo de determinada espécie, não importa. Em ecologia é a mesma coisa, ou até mesmo essa palavrinha aqui, que essa aqui que pode confundir, que é espécime. Não é espécie, é espécime. Quando a gente chama espécime, é um indivíduo só de alguma espécie, não importa qual a espécie, mas se for só um, a gente chama de espécime, tá? A única dúvida que pode surgir, que é uma dúvida que até mesmo eu tenho, por exemplo, eu tô grávida, tá? Então eu não sei se eu conto como um ou como dois para ecologia. Eu procurei isso no Google, não sei, tá, gente? Mas quando meu filhinho ou filhinha nascer, a gente vai ser dois organismos, eu um e ele um outro organismo separado, tá? Então daí vocês entendem, né, direitinho?
O próximo nível, né, depois de organismo, é o nível de população, tá? Que é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam numa determinada área, tá? Nos nossos exemplos, a gente viu o lobo, né? O lobo é um organismo e o conjunto de indivíduos da mesma espécie, ou seja, de espécies de lobos guarais, né, que moram num determinado lugar, a gente chama de população, tá? Digamos aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esse daqui parece cachorrinho, mas é lobo, tá? Então, digamos que a gente tenha 11 lobos guarais morando num determinado reserva, por exemplo, lá no centro-oeste, que é onde tem mais. Então, isso é a população de lobos guarais, 11, né? 1, 2 dá 11, que mora naquela reserva, tá? Então, sempre tem que considerar uma determinada área e tem que contar sempre os da mesma espécie. Isso forma a população. Um outro exemplo que eu coloquei aqui para vocês começarem a pensar, né, nos casos de vocês, exemplos do dia a dia de vocês, é a população de gatos que eu tenho na minha casa, tá? População de pessoas aqui, por enquanto, é 3 pessoas, né? Daqui a alguns meses, se Deus quiser, vão ser 4. Mas gatos tá passando já, ó. Então, o organismo é 1, tá? Aqui, ó, organismo 1. A espécie aqui vai ser gato. E a população, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 gatos, né, que moram numa determinada área, que nesse caso é a minha casa. A área é a minha casa, tá? E aqui eu coloquei mais um exemplo para vocês entenderem bem o que é uma população, que é o caso que a gente usa para a espécie humana. É bem comum falar de população quando está se referindo à espécie humana, né? E aqui no caso, por exemplo, a área é a Alhandra, tá? Então, se a gente pensar na população de Alhandra, a área é todo o território dessa cidade que a gente mora, né? A população estimada, tá? Ninguém sabe direitinho, é estimada. Para esse ano é de 19.865 pessoas. No último censo, que foi em 2010, tinha 18.007 pessoas, tá? Então, houve um acréscimo, né? A população tanto pode aumentar com o tempo, quanto ela pode diminuir, né? No caso, aumentou. Inclusive, eu, meu marido e minha filha somos 3 que aumentou, né? Nesse meio tempo que a gente foi morar aqui. Então, a gente tem toda uma dinâmica, né, envolvendo população, que tanto pode aumentar, pode diminuir, pode permanecer estável, tá? Isso é um assunto bem legal que a gente também estuda em ecologia e que às vezes também estuda em geografia, por isso que é interessante do ponto de vista do Enem, porque ele interessa tanto a biologia quanto a geografia também. Continuando, o próximo nível é o nível de comunidade, tá? Então, usando o exemplo dos lobos guarais, é que eu botei os mesmos lobos, tá? Formando aquela população lá, uma população hipotética que eu criei lá numa reserva do Centro-Oeste, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, os 11 lobos guarais, tá? Então, isso é uma população, tá? Para a gente formar a comunidade, a gente vai ter que juntar com todas as populações de todas as espécies diferentes, né? Que habitam naquela determinada área, tá? Nesse caso aqui, como eu falei, uma reserva lá no Centro-Oeste. Então, a gente vai juntar com todas as outras espécies, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei as espécies de plantas, de árvores, tá? Então, aqui tem uma população de árvore verde, tá? Outra de árvore amarela, eu botei outra de árvore rosa. Vai ter muito mais, obviamente, aqui é só para vocês entenderem, tá? Então, juntei com as plantas, juntei aqui também com a população de grama, uma espécie de grama. Cada espécie diferente vai formar uma população diferente, tá? Então, junta com as gramas, juntei com uma certa espécie de passarinho, juntei também aqui com animais menores, como ratos, ó. Aqui tem 3, 4, 5 espécies, 5 indivíduos ou 5 organismos dessa espécie de rato. Juntei com tatu, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, talvez tenha colocado mais, eu não esteja vendo, tá? Aqui também espécies outros grandes, que nem uma onça, só coloquei 2, né? Cobras, enfim. Então, a comunidade aqui tá bem sortido, né? Eu fiz questão de colocar assim, para vocês entenderem que são todas as populações de todas as espécies diferentes, tá? É claro que existem micro-organismos aqui também que não estão sendo mostrados. Existem muitas outras espécies no ambiente, assim. Então, a gente vai contar todos, para contar a comunidade, vai contar
todas as populações que habitam naquela determinada área. Seguindo nos níveis de organização da ecologia, nós temos o ecossistema, né? Depois da comunidade vem o ecossistema. E prestem bastante atenção, porque é importante entender o que é ecossistema, porque é um conceito da ecologia que cai muito em questões de Enem, vestibulares, e é bem interessante que seja bem, né, bem compreendido, bem claro na mente de vocês, tá? Então, o ecossistema é o conjunto formado pelos fatores bióticos e abióticos e suas interações. Ai, professora, que é isso? Pelo amor de Deus, fatores bióticos e abióticos, tá? Então, é isso que é um pouquinho mais importante vocês entenderem. Inclusive, pode aparecer essas palavras, bióticos e abióticos, na prova. E vocês precisam memorizar elas, porque elas são bem importantes, tá? Então, quando a gente fala de fatores bióticos, lembre, biologia. Bio quer dizer vida, tá? Então, são os fatores que têm vida. E os fatores abióticos, A quer dizer não, geralmente, tá? Nas palavras quer dizer não. Então, não biótico, ou seja, que não tem vida. Então, o ecossistema vai ser formado tanto pelos seres vivos, que são os fatores bióticos, quanto pelos fatores que não têm vida, tá? Mas que são fundamentais para que esses seres vivos sobrevivam, bem como as interações entre eles, tá? Isso é o ecossistema. Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês entenderem melhor. Então, aqui nós temos a comunidade, tá? Que são todos os seres vivos. E eu considerei como área, né, uma reserva hipotética lá no Centro-Oeste, né, já que é o lugar que a gente tem mais a espécie de lobo-guará. Então, para ecossistema, a gente também tem que considerar uma área, tá? Só que além dos seres vivos, né, além de todos os seres vivos que existem naquele lugar, nós também precisamos considerar os fatores que não têm vida, que são os fatores abióticos. Então, a gente vai considerar a água, né, que é fundamental para os seres vivos, né? Nenhum ser vivo vive sem água. A luz do sol. O sol não é um ecossistema, tá, gente? Você olha assim, então o sol é um ecossistema. Não é, mas a luz que vem dele é fundamental para todos os ecossistemas que existem na Terra, tá? Então, as plantas precisam da luz do sol para fazer fotossíntese, vem alguns organismos que comem plantas, outros que comem esses organismos. No caso aqui seria uma cobra, né? E por aí vai, tá? Então, formam as cadeias alimentares, que é outro tema que a gente vai estudar mais para frente. Mas então a gente depende da luz do sol, isso é mais um fator abiótico, depende do solo, depende das rochas também, que tem nutrientes que se dissolvem e vão para o solo. Enfim, tudo isso são fatores abióticos, né? Mais os seres vivos, e vão formar um determinado ecossistema. Chegamos então na biosfera, o nosso último nível de estudo da ecologia, que nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, tá? E lembrando que para ser ecossistema precisa ter vida, tá? Então vão ser todas as partes do nosso planeta em que existe vida. Os professores geralmente se representam com apenas uma foto do nosso planeta para falar de biosfera, tá? O que é bem didático. Mas vale ressaltar que existe parte do nosso planeta que não existe vida, tá? Então, o nosso planeta, por exemplo, tem várias camadinhas, como vocês podem ver nessa foto. Uma camada mais de fora que a gente chama de crosta terrestre. Aí, se desce mais, a gente tem um manto, depois tem um núcleo externo, depois o núcleo interno. E tudo isso aqui é muito quente. Aqui, por exemplo, chega a temperaturas de 5.000 graus, além de uma pressão enorme, tá? Então, não existe vida, até onde se sabe, nessa parte interna do nosso planeta, tá? Então, a biosfera é só essa parte de fora. Como se fosse, pensando no nosso planeta como uma laranja, a gente só teria ser vivo na casca, tá? Para vocês compreenderem bem o que é a crosta. Então, só nessa parte de fora que a gente vai ter ser vivo e que vai considerar como biosfera. E aqui a gente já tem a biosfera, né, isso seria a crosta terrestre, e aí a biosfera pode ser separada em 3 partes. A litosfera, que são os ecossistemas, que a Terra, que são formados por terra, né, como por exemplo os continentes, as ilhas. Temos a hidrosfera, que são os ecossistemas que são formados predominantemente por água, como os oceanos, né, açudes, lagos, isso faz parte da hidrosfera, rios também.
E temos a atmosfera. Alguns organismos também vivem no ar, tá? Não só passarinhos, né, podem estar voando na atmosfera, como também existem alguns micro-organismos que podem estar no ar, enfim. O próprio coronavírus, né? Alguma parte do ciclo de vida deles estão no ar, esperando causar. Então, isso é a biosfera, né? Todos esses lugares que existem no nosso planeta Terra e que existem seres vivos, tá bom? Obrigada, então, a todos vocês que assistiram essa videoaula, né? Obrigada pelo apoio. Deem curtir para valorizar o canal. E eu quero pedir para os que forem meus alunos que não esqueçam de copiar o conteúdo, que eu vou mandar a foto no Zap para vocês copiarem, porque vocês vão precisar mais para frente. Em breve, se Deus quiser, eu volto a dar aulas presenciais. Por enquanto eu não voltei, porque devido à gestação eu estou tendo muitos sintomas de enjoo, além de outros, e meu obstetra liberou apenas para dar aula online por enquanto. Então, em breve eu volto, se Deus quiser, estiver melhor. E tudo de melhor aí para vocês, boa semana para todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau.